Olá, eu sou José Roberto Stagliolio. Estou aqui mais uma vez para apresentar o programa Emprego em Carteira, aqui na TV Mundi. Esse programa foi idealizado e criado pela Inforcomp, uma empresa de software especializada em soluções para o departamento pessoal, como folha de pagamento, ponto eletrônico e também fabricante de relógio de ponto eletrônico, o REP. O objetivo desse programa é sempre colaborar, tirar dúvidas, aclarar procedimentos sobre departamento pessoal, sobre trabalho, sobre emprego. Estamos aqui tentando contribuir um pouquinho para que as pessoas, principalmente os trabalhadores, entendam um pouco mais o que está acontecendo com eles. O tema do programa de hoje é reflexo das horas extras no DSR. O que é isso, gente? O que é o DSR, principalmente? É descanso semanal remunerado, ou seja, é o domingo. Ué, mas o que tem que ver a hora extra com o domingo? Acontece o seguinte, vamos imaginar, é mais fácil raciocinar, sobre uma coisa bem regular. Vamos imaginar que todo dia eu faço uma hora extra, de segunda a sexta. Tá? Eu sempre ganho domingo, seja eu mensalista ou horista. O horista, o pagamento do domingo é separado. O mensalista já está embutido, mas de qualquer maneira o trabalhador sempre ganha o domingo, não trabalhado, domingo de descanso. Então vamos supor que a cada dia, né, da semana eu ganhe R$100 por dia. Vamos ganhar R$100. Chegou no domingo, eu também vou ganhar meus R$100 no domingo. Ou ele está embutido no meu salário, ou ele vai pagar com o DSR separado. Mas eu sempre ganho. Ah, mas eu fiz uma hora extra, de segunda a sexta. O meu domingo vai ser também com aquela hora extra. Então, eu não vou ganhar só o 100, eu vou ganhar igual eu ganhei todos os dias da semana. Eu vou ganhar a hora extra no domingo. Isso se chama reflexo da hora extra no DSR. Não é só a hora extra que reflete no DSR. Hein? Comissões, a mesma coisa. Suponha que o cara trabalha numa loja, todo dia ele tem R$20 de comissão. Segunda a sexta. No domingo ele também vai ter os R$20 de comissão. Hein? Agora, isso ficou fácil de entender quando a gente está falando todo dia ele ganha igual. Hein? Mas se ele ganhar diferente, como é que é feito esse cálculo? Quer dizer, um dia ele ganhou 20 de comissão, um dia ganhou 10, um dia não ganhou nada, um dia deu 40. Que valor é que é refletido de hora extra no DSR? Nós vamos começar a perguntar outras coisas sobre o DSR. Por exemplo, se a pessoa faltou naquela semana, então o que vai acontecer? Pega aquele exemplo, todo dia eu trabalho, ganho R$20 de comissão ou R$20 de hora extra e tal, eu vou ganhar isso no domingo. Agora, se eu faltar, lá na quarta-feira o trabalhador faltou, o que vai acontecer com ele? Se não for uma falta abonada, se for uma falta injustificada, o que vai acontecer com ele? Ele vai perder o domingo. E também, já que ele perdeu o domingo, ele não vai ter o reflexo da hora extra e da comissão no domingo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em entender como é que funciona este reflexo. E isso é uma das coisas que gera muito problema também em processos trabalhistas. Porque como os cálculos não são tão simples, às vezes a empresa não paga corretamente porque não sabe fazer o cálculo, às vezes não paga por não querer pagar, ou às vezes pagou direitinho, o funcionário não sabe entender e avaliar que foi pago corretamente. Isso é uma das coisas que gera muita dúvida no processo trabalhista. É bastante complicado, é muito chato, às vezes, a hora extra ela não reflete só no DSR, por exemplo. Ela reflete também, às vezes, no adicional noturno. Suponha que uma pessoa trabalhe noturnamente. Ele ganha 20% de adicional noturno. Agora, suponha que seja uma extra noturna. O horário noturno começa a funcionar a partir das 22 horas. Suponha que ele ficou trabalhando e trabalhou até meia-noite. Então, das 18 horas até as 22 horas,
ele vai ganhar, vamos imaginar, 50% de hora extra. Hein? Aí depois das 22 horas já muda de figura, porque ele está ganhando 50% de hora extra e mais os 20% de adicional noturno, que não dá 70%. Como é que é? É isso mesmo. Aí ele ganha 50% de extra, 20% de adicional noturno e não dá 70%, dá 80%. É verdade. Por quê? Porque um incide sobre o outro, é que nem juro sobre juro. Né? É que nem que você pegou um empréstimo de 10%, de R$100, está devendo 110. Quando você tiver mais um mês de juros, esse juro incide sobre os 110. Então, o interessante é isso, ele ganha os 20% de adicional noturno. E os 50% não vai em cima dos 100%, vai em cima dos 120%. Então, vai virar 80% a hora extra noturna. Ah, então, olha que interessante. 20% com mais 50%, se for um sobre o outro, vira 80%. Pessoal, estamos encerrando esse bloco. Lembrando que no bloco seguinte nós vamos entrevistar o Carlos Caldeirão, que é um gerente de departamento pessoal, acostumado com esses processos trabalhistas e vai colaborar com a gente, dando algumas opiniões. Voltamos já, não percam. Estamos de volta com o programa Emprego em Carteira aqui na TV Mundi. Patrocínio Inforcomp, fabricante de softwares de folha de pagamento, ponto eletrônico e de relógio de ponto REP. Abrilhantando o nosso programa, nosso espaço, mais uma obra da artista Joana, que pode ser vista pelo site www.joanesculturas.com.br. O tema de hoje é reflexos de hora extra no DSR, no adicional noturno. E estamos aqui com o nosso convidado, Carlos Caldeirão, que é gerente de recursos humanos da 5 Engenharia. Bem-vindo, Carlos, obrigado pela visita. Muito obrigado. Carlos, conta pra gente, como é que é esse negócio de processo trabalhista? Eu sei que você hoje está na 5, mas já tem uma larga experiência em departamento pessoal, já passou por várias construtoras, inclusive por épocas diferentes, né? Tem a época que tinha muito mais processo trabalhista, tem a época que as construtoras pagavam muito errado, hoje não. Hoje a gente sente que a construção civil ela se preocupa mais em pagar corretamente, porque sai mais barato isso para a empresa. Conta um pouquinho para a gente, como é que é esse negócio de processo trabalhista na construção civil? É a hora extra que pega? Como é que ocorrem esses processos? Conta um pouquinho da sua experiência para nós. Bom, seguinte, José Roberto, a construção civil tem vários processos trabalhistas. Hoje, na atualidade, tem diminuído bastante referente às empresas. As empresas que têm o seu funcionário registrado. O que está pegando mais é os terceirizados, tá? Ah, tá. Os terceirizados, eles, por ele não tocar a obra inteira, ele entra numa parte da obra só, então ele não tem aquele compromisso, ele vai, entra e sai, aquele rodízio de funcionário, então há um comprometimento com o trabalhador. Aí o trabalhador move a ação e a empresa que contratou é solidária, acaba respondendo por esses processos. É o que a gente chama de culpa solidária? Sim, senhor. Isso é uma coisa interessante, pessoal. Sei lá, cerca de 25, 30 anos atrás, a construção civil trabalhava praticamente sempre com mão de obra própria. E ainda naquela época, cara, você deve lembrar, pagava semanalmente. Semanalmente. Você tinha que rodar a folha toda semana, pagava toda semana, uma loucura. Aí a construção civil teve um achou. Vamos terceirizar tudo. Né? Que é legal, a gente se livra dos processos trabalhistas. Então, eu não contrato mais um colocador de gesso, não coloco ele na minha folha de pagamento. Eu vou lá e contrato uma empresa de colocação de gesso e ele, empresa, que vai ter um problema com o funcionário e eu, construtora, me livrei. Mas que beleza. Só que foi tudo por água abaixo. Por quê? Quando o governo percebeu isso, ele criou um negócio chamado culpa solidária. Ou seja, se aquela empresa de gesso que você contratou lá na ponta,
ele não pagou o reflexo da hora extra ou qualquer coisa que o valha, você, construtor, é arrolada junto. Então a bucha volta para a construtora. E aí eu acho até que fica pior. Porque quando é com o teu funcionário, você está com ele sob controle. Você sabe se você pagou corretamente ou não. Correto. Quando você terceirizou, você fica assim, ao léu, aí, sem saber o que está acontecendo lá na outra ponta. É isso, Carlos? Isso mesmo. Com os terceirizados, as empresas que usam esse tipo de mão de obra acabam construindo dentro do RH pessoas, ou melhor, pondo pessoas para administrar isso. O custo se torna indireto. Quer dizer, você está, de qualquer jeito, você tem que administrar o teu terceirizado. Você tem que saber se ele, terceirizado, está fazendo direitinho lá. Isso. Se o cara está registrado, se tem exame médico, se está tudo bonitinho. Então a gente tem que montar essa estrutura para não ser pego no futuro com reclamação trabalhista. E numa reclamação trabalhista, se o contratado não estiver presente, quem vai pagar é a empresa. Isso o juiz não tem escapatória. Ele leva isso para a minha empresa, principalmente, a pagar. Então a gente acaba, todas as construtoras que fazem as contratações dos terceirizados, acabam utilizando de ferramentas para controlar isso. E esse mesmo é difícil. Eles chamam de gato, né, os gatinhos, não sabe pagar a hora extra, não sabe calcular a média, às vezes põe num contador, o contador não sabe fazer, e não contrata uma empresa de software, de folha de pagamento, e vai essas... O que ele chama de gato, né, só para lembrar, são aquelas pequenas empreiteiras, sem estrutura nenhuma, e às vezes nem tem interesse em ter estrutura, quer mesmo pagar errado para economizar, e no fim a bomba sobra para a construtora. Vamos voltar um pouquinho no assunto da hora extra, Carlos. Sobre o reflexo no DSR. É outra coisa complicada. Você sente isso, que eu sinto, por exemplo, que, tirando os especialistas no assunto, ninguém sabe calcular esse reflexo da hora extra no DSR? É difícil. Hoje em dia, gente que está mais antigo no trecho aí acaba sabendo como fazer. Mas o interessante também são as empresas que surgem vendendo as folhas de pagamento, tipo a Inforcomp, já traz uma estrutura pronta para que a gente não se desgaste. Vocês já se desgastaram, fizeram todo o cálculo, leva toda a preparação. Quer dizer, a folha de pagamento é que tem a obrigação de fazer esse cálculo todo enrolado aí e dar pronto para vocês. Porque se der algum problema, eu vou ligar lá na folha e falar, poxa, vocês não sabem disso, vocês estão me vendendo um produto. Então, essa ferramenta tem nos ajudado muito no mercado, que é a folha de pagamento informatizada. Eu sou do tempo manual. Então, o senhor falou, semanal, mas imagine hoje. Hoje não dá mais, né? Ou eu evoluo ou eu fico para trás. Exatamente. E nos processos trabalhistas? Esse problema de calcular o reflexo do DSR, isso também os advogados abordam muito isso? Tem processo trabalhista do reflexo do DSR? Tem. Tem? Tem, os advogados abordam muito isso aí. O que acontece é que o trabalhador, quando procura um advogado para falar da reclamação trabalhista ou alguma coisa que está devendo para ele, o trabalhador da construção civil não sabe informar para o advogado. Por questão de não conhecimento, não é um cálculo complicado. Na verdade, ele vai lá porque alguém falou para ele, olha, eu entrei contra essa empresa, saí com não sei quanto no bolso. Aí ele vai lá bater num advogado e ver se o cara arruma um dinheirinho para ele. Principalmente se ele estiver desempregado. Aí ele falou para o advogado, eu não recebi fundo de garantia, não recebi nada, e dá entrada, e aí cabe à empresa estar bem estruturada, organizada, com os seus recibos de pagamento, suas quitações, pagamento em dia, apresentar lá para o juiz, assim mesmo, ainda sai alguma Se o cara pedir um monte de coisa que você pagou, mas você não tem como provar que pagou, se não tiver organizado, você dança. Dança. Por isso que os terceirizados, às vezes, não são organizados nessa situação de documentação, acaba estourando quem contratou. Exatamente. Certo? Pessoal, nós vamos para o próximo bloco. O Carlos vai continuar com a gente aqui, para a gente bater mais um pouquinho de papo. E a gente volta já. Nos aguarde, por favor. Estamos de volta com mais um bloco do programa Emprego em Carteira, aqui na TV Multi. Patrocínio Inforcomp. Quem quiser colaborar com o programa, quem quiser criticar o programa, o nosso e-mail é empregoemcarteira@tvmundi.com.br. E voltamos ao nosso bate-bola aqui com o Carlos Caldeirão. Carlos, então, voltando à nossa conversa, nos processos trabalhistas de hora extra e tal,
E depois, lá na prática, como é que ocorre? Quem que ganha mais os processos? São os empregados, são os empregadores, vai tudo para o acordo. Nós tivemos recentemente uma entrevista com um advogado trabalhista, né? E que falou para a gente que a maioria chega num acordo. É verdade isso? Se a empresa estiver bem organizada com a sua documentação, dificilmente se faz acordo. Eu posso citar a minha empresa, Cinco Engenharia. A gente procura ser o mais próximo da realidade dos documentos, tudo pagar direitinho, aí leva a briga até o fim. Leva até o fim, não fazemos acordo. Porque tem uma tendência do juiz querer que se faça acordo, Isso. né? Que não deixa nem de ter razão, porque é muito processo trabalhista. Quanto mais acordo tiver, mais tempo ele vai ter de administrar outros processos. Mas nem sempre é o caminho correto, né? Não, é porque se você começa a disparar, fazer acordo, de repente o outro entra por pagou para esse, paga para mim, paga para o outro. Não sabe nem por que ele vai entrar. Nós estamos com uma situação atípica agora na nossa empresa, que os funcionários de Teresina, eu tenho viajado para Teresina, trabalho aqui em São Paulo e dá entrada lá em Teresina. E os juízes lá acabam defendendo. Por isso nós vamos lá e não fechamos acordo. Nós apresentamos todos os documentos, nós pagamos certinho, nós pagamos tudo certinho, está aqui. Integração das médias de horas extras nas férias, no 13º, na rescisão, no aviso prévio. Então, nós procuramos andar certinho. Uma vez, há muitos anos atrás, logo que eu abri a empresa, eu recebi um processo trabalhista em que eu estava correto, tinha pago tudo certinho, né? E o advogado me encheu as paciências, me induziu a fazer o acordo. E eu fiz o acordo. E mesmo na minha consciência ficou um peso. Eu paguei uma coisa que eu não devia pescar. E falei, nunca mais eu faço acordo. É mais fácil, mais rápido, sim. Não, você quer tirar da frente. Mas eu estou pagando certo, eu não quero fazer acordo. Então, como eu sou o preposto da empresa, represento a alta direção nos processos trabalhistas, e eu sei do que a empresa tem, o que ela é capaz de fazer, pagar, tudo direitinho. Corretinho. Então, eu vou lá e levo a documentação, mostro para o juiz, levo testemunha e tento rechaçar o máximo possível. E não é só a má intenção, né? Às vezes existem também erros de cálculos. Não, então, sim. como você falou, você estando baseado num bom sistema de folha de pagamento, também você corre menos risco ter certeza que os cálculos estão corretos. O advogado não te pegar num erro de cálculo. Podemos ir para uma audiência e chegar lá, por um erro da empresa, pagamos atrasado. E aí, se pagar atrasado, tem a multa do artigo 477. Aí a gente está consciente que é devido ao trabalhador. Aí a gente tenta, talvez não na primeira instância, já negociar mais à frente. Exatamente. Tá? Então, Carlos, e com o novo relógio de ponto? Eu soube que você já tem na sua empresa o novo relógio de ponto, né? E faz pouco tempo ainda, né, Carlos? Não faz muito tempo, né? Mas já deu para sentir algum benefício? O funcionário se sente mais seguro? Como é que você está vendo isso daí na sua empresa? No começo, até nós do RH... colocamos uma restrição. Resistiram um pouquinho? Tudo que é novo, assim, a gente fica meio... Mas agora eu já tenho certeza que o próprio trabalhador, quando a gente fala, a gente é cético no assunto, começa a ver lá. Está imprimindo o recibo. Caramba, imprimiu o recibo. Hoje não, já fui lá na obra, vi o trabalhador pegar o recibo dele, ele olhou, ele começa a confiar, porque ele está com as horas na mão, com a hora que ele saiu, a hora essa que ele fez, que ele trabalhou no sábado. Tá? Então ele guarda aquele documento. E na Justiça do Trabalho, eu já vi em audiência os juízes falar, sua empresa tem REP? O proposto fala, tem. Então ele tem questionado o trabalhador. Por que você vem questionar aqui sobre a hora extra? Se você, quando bateu lá, o teu crachazinho passou lá, saiu o comprovante. Não se questiona as horas extras. Então você está querendo dizer que no juizado já, os juízes já estão dando um valor diferente para quem tem relógio de ponto. Quer dizer, aquilo que eu já falei outras vezes. Quem tem relógio de ponto REP hoje é porque não é uma empresa mal intencionada. Né? Eu acho que é isso, quer dizer, já que a tua empresa paga direitinho, como eu sei que eu faço, né? Por que não pôr um REP? Por que não deixar o comprovante para o funcionário? Já que a gente é sério, vamos ser sérios. Tem empresa que eu até visualizei, estava com ponto eletrônico, de repente resolveu voltar para o cartão. Nossa, manual. Isso se eu sou juiz, cara. Então. Eu vou ser suspeito. Falei, enquanto o relógio antigo, o sistema antigo era violável, estava bom para você. Agora a Justiça botou, o Ministério do Trabalho botou um negócio seguro. Aí você não quer mais?
Ah, eu, se fosse juiz, já olhava com o olho torto essa empresa, né? Para mim é suspeita, né? Nós, então, a nossa empresa, não só a nossa, várias empresas que têm o RH inteligente, não vai por esse retrocesso. Sim. Vai para frente. Vai, por quê? Eu estou sentindo na obra. O trabalhador, o pessoal da construção civil, ele não tem tanto estudo. Ele confia naquilo que a gente passa para ele. E se ele está passando lá, o relógio está entregando para ele um comprovante da hora que ele entra e sai, é só ele pegar no final do mês e olhar no lerite dele e questionar e denunciar no sindicato. Pronto, ele está com o documento em mão. Pô, cara, você falou uma frase sensacional aí no meio desse teu último diálogo aí, dessa tua última conversa, que é RH inteligente. Você falou um negócio muito sério, hein? RH inteligente hoje é o RH que paga certo. Acabou aquilo que a gente falou na construção civil, da consultora ou da empresa qualquer querer ser esperta, né? Isso. E não pagar corretamente e depois acabar pagando na justiça, né? E a gente sabe que quem paga errado paga duas vezes. Então, o RH inteligente é isso que você falou, é pagar certo, não dever. E aí, não fazer acordo. Brigar por aquilo que pagou certo, para acabar também essa indústria do processo trabalhista que criou, né? Certo. Então, às vezes, o que aconteceu? Criou uma indústria do processo trabalhista, o cara já está acostumado, o outro foi, eu vou também, entra no processo. A empresa, muitas vezes, para não arrastar a coisa, para não complicar, não ficar 10 anos no processo, faz um acordo. A minha opinião está errada, se você não deve, não tem acordo. Concorda com isso, cara? O acordo premedita mais o outro entrar na justiça e fica aquele bolo lá enorme. O que acontece? O senhor falou a palavra-chave. A empresa pagar direitinho, o funcionário que trabalha na construção civil, ele quer ficar um tempo na empresa, ele quer sair, tem o único dinheirinho que ele tem e ele quer voltar. Se a empresa paga direitinho e ele tem o respeito pela empresa, ele volta. Nós falamos de um programa aí sobre manutenção de emprego. Na construção civil é completamente ao contrário. Não é estabilidade. Ele sabe que a obra é temporária e normalmente quando termina a obra ele é demitido. Na maioria das vezes ele aproveita, vai visitar a família, né? E depois volta para querer colocar o emprego. Carlos, agradecemos a sua presença, foi um prazer enorme tê-lo conosco, foi muito esclarecedor. Obrigado. Espero poder contar com você mais uma vez aqui. Se o senhor me convidar, eu estaria aqui sempre para contribuir. Espero ter contribuído para o trabalho que o senhor está fazendo. Sim, bastante. Pessoal, infelizmente, terminamos o nosso programa de hoje, estava um bate-papo muito gostoso. Quem quiser contribuir, dar uma sugestão para o programa, empregoemcarteira@tvmundi.com.br. O site da Inforcomp é www.inforcomp.com.br. Um abraço e um bom trabalho para todos.